Com tantos anos, com tantas educadoras a passarem pela Nelos 21, hoje eu tenho alguém que eu trago no coração e que tenho um relacionamento curto, mas estreito, porque a Luana é alguém especial, de quem eu gosto muito e desde o primeiro dia senti uma forte relação contigo. Eu não sabia de onde é que isso vinha, hoje que já nos conhecemos um bocadinho melhor, eu sei que é porque somos duas mulheres de força e que lutamos muito para termos aquilo que temos. Tu vens de que zona do país? Onde é que tu nasceste no Brasil? Eu nasci em São Paulo e fui criada no litoral norte de São Paulo. Litoral norte tem praia, Sim. então é muito alegre, é uma zona de muita alegria. Muito. E tu fostes criada por? Pela minha mãe e com meus 3 irmãos. Vocês são 4 então? Somos 4. E você sai da sua cidade para viver rapidamente noutra cidade, muito jovem, não é? Sim, eu saí de casa com 17 anos, aí morei 6 meses em São Paulo, retornei para minha cidade, para o litoral norte, e depois vim embora para o interior de São Paulo com 20 anos. Já a trabalhar? Sim, vou trabalhar com uma rede de esmalteria. Uma rede de esmalteria. Isso é uma rede de lojas de tratamento de unhas. Sim. E você já era manicure, já trabalhava com estilismo de unhas? Eu tinha quase 1 ano de manicure e tinha 6 meses, tinha feito formação de acrílico. Ok. Quando é que o estilismo de unhas entra na tua vida? O estilismo de unha entrou na minha vida quando eu tinha 18 para 19 anos. Eu era cozinheira no restaurante e um dia eu sonhei que eu ia ficar muito rica, que eu ia ficar milionária. Mas foi um sonho a dormir ou um sonho a verdade? Um sonho dormindo. Eu sonhei que estava numa cama assim com tudo dourado, muita coisa dourada caindo em cima de mim. Daí eu perguntei pra minha patroa o que era isso. Aí ela falou que era um sinal de que eu ficaria milionária, que eu ficaria muito rica. Aí eu fiquei pensando, isso é muito importante. Sim, daí eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. Daí na hora do almoço eu fiquei pensando, o que será que eu vou fazer pra ficar tão rica assim, né? Daí meu telefone tocou e me ofereceram um curso de manicure com desconto. Nesse mesmo dia? É, na hora do almoço. Aí eu peguei e fui conhecer a escola e fiz essa formação. E daí me apaixonei, mas achava tudo muito falho, porque eu fiz curso de manicure tradicional. E eu queria o esmalte que secasse, eu queria consertar. Eu era cozinheira, então uma mão minha vivia quebrada. Daí minha Você mãe... conciliou as duas profissões durante quanto tempo? Sim. Mas só uns 6 meses, eu não consegui ficar. Eu gostei muito de fazer unhas, daí eu deixei de trabalhar na cozinha. E dedicou-se só a tratar de mãos? Sim. Como é que começou? Daí eu saí do meu serviço, comecei fazendo unha a domicílio, daí onde eu ia de casa em casa no meu bairro e cobrava R$15. 15 reais? 15 reais. Há quantos anos? Há uns 8, 9 anos atrás. Como é que era viver nessa altura com esse tipo de salário que você conseguia tirar? Durante a semana não tinha muito trabalho, daí eu conciliava com outras coisas, cuidava de criança, fazia faxina, fazia tudo. E de sexta, sábado e domingo eu fazia unha a domicílio, então às vezes eu fazia 10 unhas por dia para ganhar R$150, que eu tirava meus custos, daí passagem, almoço, eu voltava para casa com R$90 depois de trabalhar 14 e 16 horas por dia. E aí eu tinha meu filho já, né? Logo em seguida eu engravidei e... Isto foi com que idade? Daí, nesse momento o Anthony já... eu tinha 21 quando eu engravidei. Então eu tinha que comprar as coisas do meu filho, tinha que trabalhar. Então eu trabalhava muito para eu conseguir sustentar a casa, porque meu ex-marido estava desempregado. E... Então hoje você está sozinha? Hoje estou sozinha. Segue sozinha e segue a trabalhar no estilismo de unhas? Sim. Forte? Sim. Hoje você tem quantas pessoas a trabalhar no seu espaço? Em média 25 meninas. Hoje você gera uma equipa de 25 pessoas, mas eu sei que você fez parte de um grupo numa esmaltaria e que encontrou um patrão que te envolveu num drama que... Pode-nos falar isso?
Sim, quando eu tinha 21 anos, eu vim embora para o interior. Na verdade, eu fiz uma entrevista na minha cidade, que eu deixei de trabalhar como cozinheira e como a renda não era muito boa fazendo unha na minha cidade, eu tinha deixado de trabalhar de cozinheira, daí ele montou uma unidade na minha cidade. Fui fazer uma entrevista, fui contratada no mesmo dia e me mandaram vir para Itu. Itu, que é a quanto tempo da tua casa? 40 minutos. Ok. Só que eu nunca tinha saído da minha cidade e não sabia como ir, mas como ele me ofereceu um treinamento para ser educadora, tinha oportunidade de ser educadora na empresa, ser líder de equipe, então daí eu aceitei e no mesmo dia, daí meu filho tinha 6 meses. E eu vim para Itu e logo em seguida ele montou uma unidade em Indaiatuba. Daí ele me deu um contrato de trabalho para assinar. E nesse contrato ele abriu uma microempresa e eu não conhecia porque eu sempre trabalhei na praia, sempre fui muito simples, vendia peixe, assim, não entendia de contrato, de nada. Espera, isso eu ainda não sabia, você vendia peixe, como é que é isso? Sim, fazia porção na praia, daí eu trabalhava de cozinheira assim, fazendo uma porção na praia. Ah, ok. E daí ele fez esse contrato, assinei sem ler, sem me preocupar com o que tinha ali, porque eu entendi que era um contrato de trabalho e tinha esse nome. E passado alguns anos eu comecei a receber e-mails de... Espera, isto acontece mais ou menos em que altura da tua vida? Quando eu tinha 21, foi bem assim que eu cheguei. Você assina um contrato sem ver? Não, eu li, mas eu não entendi muito bem. Mas ele dizia que era um contrato de trabalho, que era para mim estar trabalhando lá. Ele me explicou que estava abrindo uma empresa no meu nome, mas no meu nome ele gerou uma MEI e não me informou o custo que teria isso, como seria feito isso, e todos os documentos ele pedia para receber sempre na casa dele. Então ele falava, deixa eu chegar na sua casa, daí eu vou lá, eu retiro e aí eu resolvo tudo para você. Aí eu falava, tá bom, porque eu tô mudando, não pode chegar na minha casa nesse momento. Então eu chegava na minha casa, eu assinava, recebia, e aí ele pedia para entregar para ele, eu entregava. E isso resultou no quê? Resultou que gerou uma dívida com a Receita Federal, eu tive meu CPF travado e eu fiquei sem... Explica-me o que é um CPF travado. Bom, meu nome ficou sujo, daí eu perdi o direito de usar meu CPF, daí eu fiquei como se eu estivesse sonegando imposto, eu fiquei com dívidas tributárias de uma empresa que eu não sabia que existia. Há quantos anos foi isso? Há 7 anos atrás. Mas eu descobri, isso há uns 3 anos atrás, que foi o tempo quando eu saí da esmalteria. Então, você geria já uma equipa para outra pessoa. Sim. Que fez uma dívida em teu nome. Sim. E você há 3 anos atrás cai na real e... Daí eu descobri de uma maneira muito engraçada. Eu precisava de uma casa, mudar de casa, e eu tentei comprar um apartamento. Quando eu comprei o apartamento tinha um limite, ele me deu a opção de fazer pessoa física ou jurídica. Daí eu perguntei o que era jurídica, que eu não sabia. Daí ele falou, a empresa que você tem, que tem a movimentação. Aí eu falei, não tem empresa. Daí ele me explicou que tinha a opção de comprar nessa empresa. E daí eu contei para minhas amigas, falei, vamos comprar apartamento, todo mundo, deu certo para mim, vai dar para vocês. Aí algumas foram também fazer essa simulação e também foi aprovado, porque também tinha empresa no nome delas. E daí uma moça que trabalhava no shopping, eu contei pra ela mais ou menos o que estava acontecendo, que eu tava com dúvida sobre, e eu não tive coragem de contar no banco, porque eu não sabia do que se tratava. E ela pediu meus dados e puxou tudo, pra saber o que tinha. Daí ela descobriu que tinha essa empresa, que tinha tudo isso. Daí eu fui conversar com ele, pedi pra ele me explicar o que estava acontecendo, porque eu não tinha intenção de sair, eu só queria entender melhor. E daí ele ficou muito nervoso, falou que eu era burra, que eu não sabia, que ele explicou que tudo eu assinei, que não tinha como eu provar. Daí eu fiquei muito chateada, mas eu não queria sair de lá. Então daí eu trabalhei mais um mês, fiquei doente, eu tinha tendinite, mas tudo emocional, sabe? Fiquei bem depressiva, eu não tinha forças pra sair, porque eu amava muito estar lá. Eu gostava de trabalhar. Isto era em Indaiatuba? Sim, daí logo em seguida ele mudou. Assim que eu vim pra Itu, 6 meses depois ele inaugurou em Indaiatuba. E você ficou radicada? Fiquei nas 2 unidades trabalhando para isso. Esta é uma cidade maravilhosa, eu conheço, eu amo, é uma cidade lindíssima e, aliás, eu conheço por sua causa, foi você que me apresentou, é hoje lá que nós temos um espaço no Evangelho Neles 21. Tem uma qualidade de vida incrível esta cidade, mas nesta altura quando você fica com este drama emocional e financeiro na sua vida, como é que você resolve isto? Como é que você sai disto? Bom,
eu estava morando em Itu há 2 anos atrás, então eu sempre morei em Itu e trabalhava em Indaiatuba. Ok. Então, há mais ou menos 2 anos atrás, eu decidi ir para Indaiatuba, assim que eu saí da empresa, 2 anos e meio, assim que eu saí da empresa, eu falei, vou morar em Indaiatuba porque lá que está concentrada minha clientela, porque eu acabei ficando mais em Indaiatuba. Decidi mudar. Então, eu não tinha dinheiro nem condição de mudar para essa cidade. E daí, um dia eu tava em casa e caiu R$900 no banco, porque ele aumentou o limite de saque, sabe, do banco. O que é isso? Explique-me. É ali, esse limite da conta bancária, sabe? Ok. E caiu, como caiu? Entrou uma conta? Eu tinha essa conta e ela tinha R$100 de limite de conta de saque. Daí eu recebi uma notificação que tinha aumentado o limite para R$900. Daí eu pensei, um aluguel lá é R$1.000. Apareceu R$900 que eu não contava, daí eu falei, eu vou... E apareceu de onde? Eles só aumentaram o limite, tipo um empréstimo. Liberaram. Então, foi uma estrelinha qualquer. E daí eu tava desempregada na minha casa, né? Tava desempregada, daí o meu ex-marido também estava desempregado. Daí eu pensei, vou mudar pra Indaiatuba e vou tentar trabalhar lá. Porque meu ex-patrão sempre dizia que não daria certo, que lá as pessoas não iam fazer unha na minha casa, que não tinha como eu trabalhar clandestinamente. Então ele falava... Clandestinamente? Por quê clandestinamente? Porque você tinha o seu nome sujo... Não, ele falava por eu trabalhar na minha casa, pelo alto padrão das clientes que nós atendíamos dentro do shopping, dentro das unidades dele. Ele falava, você não vai conseguir atender essas clientes na sua casa, essas clientes não vão até você. Então eu fiquei tudo depressiva, porque ele já me deixava em outra cidade pra mim não ter opção de levar essas clientes adiante. Ele jogava emocionalmente contigo? Sim, ele manipulava bastante. Então daí eu falei, nossa, eu vou tentar mudar. Aí eu peguei esses R$900, mudei, aluguei a casa, aí logo em seguida eu engravidei. Então eu aluguei essa casa e fui morar lá e, tipo, dormi no chão. E com meu filho de 7 anos não tinha nada, não tinha móvel, não tinha nada na minha casa, só tinha R$900 pra entrar. E eu também precisava de material pra trabalhar. E eu não tinha material de maneira nenhuma. Eu já tinha... E você já trabalhava com gel? Já trabalhava com gel. Desde 2000 e... Deixa eu ver, estamos em 2020, 2012 para 2013 que eu trabalhei. E você já conhecia a Nails 21? A Nails 21 eu conheci há 3 anos atrás. Eu vi um vídeo no YouTube do G-Line e aí eu fiquei muito curiosa e eu procurei a profissional que fez esse vídeo, que era a Lilian Vieira, e ela tinha o contato do Gustavo divulgando, falava, olha, você quer esse produto? Pode comprar com essa pessoa. O Gustavo, sim, que estava com a Nails 21 no Brasil, sim, nessa altura, e você chegou com o contacto dele? Daí eu consegui o contato dele para comprar o G-Line e eu achei que ele fosse um vendedor da marca. E daí eu comprei o G-Line, depois passado mais um mês eu comprei alguns produtos que custaram, assim, sei lá, R$700 e eu fiquei com o contato dele. Até hoje é salvo como G-Line o contato, porque eu peguei pelo nome do produto. No seu celular diz G-Line? Eu editei, mas ficou lá gravado G-Line, sabe? Você não muda nunca? Não, não mudo. Então quando o Guto liga, que é o nosso engenheiro químico... Gustavo, não era G-Line. E daí eu entrei em contato com ele e perguntei pra ele, nesse momento, né, da minha transição de cidade, grávida, e tinha acabado de sair de serviço, tava sem opção. Grávida do meu segundo filho. E daí eu liguei pro Gustavo e perguntei pra ele se ele conseguiria me mandar material pra me trabalhar. Aí eu expliquei minha situação, falei, olha, eu estou desempregada, já comprei de você enquanto eu trabalhava nessa esmalteria e hoje eu não tenho dinheiro pra nada, nem pra me comer, nem pra pagar meu aluguel. E eu tenho Mas o Gustavo já te conhecia há muito tempo na altura, não? Não me conhecia, ele tinha me vendido o produto 2 vezes. Mas já te tinha visto? Só na hora da entrega do produto. Então, como é que isto foi? Você vê uma pessoa uma vez, compra-lhe um produto e depois... Eu tava desesperada, eu não já tinha. Eu falei, eu não já tenho. Eu gostava muito da marca. Eu falei, já que eu vou começar a trabalhar com isso, pra mim, porque eu trabalhava pra marca dele, pra essa empresa dele, ele tinha uma marca que fornecia pra ele. Eu falei, eu gostaria que fosse com a Nails 21, porque é uma marca que eu adorei. Então eu falei, eu vou tentar. E aí eu ligou pro senhor G-Line? Sim, daí liguei pra ele e perguntei se ele me forneceria material, daí e perguntei as formas de pagamento. Ele falou, olha, dinheiro ou cartão? E eu não tinha nem dinheiro nem cartão. Aí eu expliquei pra ele, falei que eu tinha acabado de ser serviço, tava passando necessidade, e se ele me mandaria o material, me daria um prazo pra pagar, porque eu não tinha condição. Daí ele não respondeu, aí no dia eu mandei mensagem de novo, perguntei. Como é que foi esse tempo? Sem resposta. Eu fiquei esperando, eu orei muito, eu falei, Deus, eu falei, por favor, eu falei, eu não tenho outra opção se eu não conseguir material, então eu falei assim, se for da vontade do Senhor pra mim ir embora dessa cidade que eu estava morando em Itu e ia pra Indaiatuba, eu orei muito, falei, Deus, pelo amor de Deus, que esse moço me ajude, que ele sinta no coração dele de me ajudar, porque vai fazer diferença na minha vida.
pra minha sobrevivência naquele momento, né? E daí eu mandei mensagem pra ele de novo e falei assim, você vai poder me ajudar? E ele mandou um código de rastreio. Eu sou uma pessoa muito simples, sabe? Eu fui criada nessa cidade do litoral, a minha mãe me criou sozinha com meus irmãos, eu nunca tive acesso à internet, à água tratada, o saneamento básico não tinha, me faltava muita coisa, sabe? Faltava alimentação. Mas não faltava sonhos? Faltava tudo, assim, a gente vivia... E sonhos faltavam? Nunca faltaram. E assim, eu não sabia nem o que era um código de rastreio. Ele me mandou um código de rastreio, eu não sabia nem ligar o computador. E eu falei, o que é isso? Ele falou código de rastreio. Daí eu pesquisei no Google o que era um código de rastreio, porque eu fiquei com vergonha de contar. Afinal, já sabia mexer no computador. Não, no celular, sabia o que era Google. E aí eu falei, o que é código de rastreio? Daí eu pesquisei, apareceu o site do correio, daí eu coloquei o número e aí eu vi que tinha algo vindo pra minha casa. Aí passado 4 dias, chegou o material e chegou num dia 6 horas da tarde, eu já liguei pras clientes, liguei pra minha mãe, falei... Quer saber, esse material tinha um valor monetário de quanto? Mais de 5 mil reais. Porque ele me perguntou, o que você precisa? Eu falei, de tudo. Aí ele falou, tudo, não posso liberar tanta coisa pra você, a gente não trabalha assim, dessa maneira. Eu falei, eu não tenho gel, eu não tenho esmalte em gel, eu não tenho nada, não tenho pincel, não tenho cabelo, não tenho nada. Então eu preciso de tudo pra me começar. Análise 21, o Gustavo Gelliner enviou para ti 5 mil reais de produtos, porque você falou sinceramente com ele e lhe disse que não tinha como ter sustentabilidade para a sua família. Sim. E quando chegou aquele pacote na tua casa? Foi a minha primeira entrega do correio. Nunca tinha tido uma entrega pra mim. Então daí, quando eu vi todo aquele material, eu liguei pra minha mãe, pedi pra ela colocar 10 reais de crédito no telefone pra poder ligar pras clientes. Ela colocou, eu liguei pra todas as clientes e falei, amanhã eu tenho material pra atender vocês. E daí ele me mandou 15 cores de esmalte em gel e elas estavam habituadas a ter 6 cores. Então eu falei, eu tenho 15 cores de esmalte em gel. Enchi minha agenda e fui trabalhar. E daí foi a primeira vez que eu senti o quanto que eu poderia fazer, porque eu nunca fiz conta do quanto eu produzia na empresa, porque eu gostava muito de trabalhar lá, então pra mim eu trabalharia até de graça lá. Então meu vale era R$800 e meu pagamento R$1.200 e uma comissão. Então nesse dia que eu trabalhei eu fiz R$1.000, eu falei, gente, meu vale em um dia. Daí eu enchi a agenda a semana inteira, daí eu ia na casa da cliente, daí eu pedia pro salão me emprestar um cantinho, não tinha lugar fixo. Aí com 3 dias encontrei uma dona de um salão que ela vivia atrás de mim, falei pra ela que eu tava fazendo assim, dessa maneira, parando cada hora num canto, e ela falou assim, pra mim é um prazer ter você aqui na minha unidade, porque tinha 3 anos que ela tava tentando me levar pro salão dela e eu falava, eu não vou trair meu patrão, se você quiser eu dou treinamento pra sua equipe com autorização dele e eu não vou fazer nada escondido dele. Então daí ela falou pra mim é um prazer ter você aqui dentro, porque você é muito honesta e você pode me pagar a comissão que você quiser. Daí eu falei, então eu vou pagar só 10%, porque eu tenho que pagar minhas contas e sustentar minha casa. E aí foi assim, daí passado 4 meses eu fui pra minha casa atender, concluir lá o aluguel da casa, nós conseguimos comprar pallet na feira, custava tipo R$5. A gente fizemos o banco, eu e meu ex-marido, para cliente sentar, achamos uma porta na rua e essa porta virou uma mesa de atendimento e o outro pallet a gente fez expositor de parede e assim nós começamos. No ferro velho achamos uma cadeira de escritório quebrada, amarramos com ferro para me sentar. E aí eu comecei a atender nesse espaço, então eu atendia sozinha, com 6 meses eu contratei meu primeiro auxiliar, porque eu não dava conta mais, tinha muita demanda para fazer gel, e eu mesma que tirava a cutícula e esmaltava, então eu contratei uma manicure boa para poder finalizar. Como é que é? Os 5 mil reais duraram quanto tempo? Para pagar? Não. Duraram quanto tempo? Quantas clientes você acha? Um mês? Eu atendi quase 3 meses com esse valor. Quase 3 meses. E como é que você foi pagando ao Gustavo? Eu fui pagando semanalmente pra ele, eu ia depositando dinheiro pra ele e fui pagando assim, fazendo depósitos. E do outro lado, como é que era? O Sr. Gelliner, o Sr. Gustavo, como é que ele enviava-te mais produtos? Sim, daí toda semana ele me enviava mais produtos, aí eu ia, nos meus momentos de folga, eu ia em todos os salões da cidade, de Itu, de Indaiatuba, e falava como era bom o material, o quanto eles me ajudaram, e quanto que eu cresci, que eu gostava. Como é que foi? Como é que é hoje o seu relacionamento com o Gustavo? O que é que o Gustavo significa para ti? Hoje nós temos um relacionamento, acho que de muita amizade, muito amor, de parceria, assim, eu gosto muito dele, ele é muito especial para mim. Poxa. Muito especial por quê? Porque ele acreditou em mim no momento que ninguém acreditava, ele sempre me apoiou, ele sempre foi muito verdadeiro, ele sempre falou o que tinha que ser dito sem ficar usando minhas palavras.
Às vezes eu fico brava com ele, mas eu amo muito ele, assim, ele é uma pessoa muito especial. E ele também fica bravo contigo, às vezes? Fica? Fica, mas é normal. É? Porquê? Porque vocês hoje têm uma parceria tão forte. Sim, é normal, porque acho que é normal, né, ser humano, a gente entende, se desentende, mas é importante a gente enxergar o que o outro realmente é e sempre procurar resolver, sabe, as coisas. Eu tenho uma pergunta. Hoje tu passaste de aquela pessoa que trabalhava numa rede de esmaltaria e hoje tu tens 25 pessoas a trabalharem para ti. Isso. Como é que é o teu relacionamento com essas pessoas? Até onde é que tu vês o crescimento delas e como é que estas pessoas tu as consegues manter no teu espaço? Olha, como eu tive essa experiência negativa de ser mal liderada e lá nessa esmalteria que eu trabalhei por quase 7 anos, eu tive a experiência de ser uma má líder, porque eu não fui treinada para isso e eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu só tinha a sensação do poder, que eu mandava e elas tinham que obedecer. Então, eu sabia o quanto que isso era ruim. A equipe de lá não desenvolvia, não tinha qualidade de serviço. Então, era muito ruim. Para mim, era muito pesado liderar alguém. Então, era uma coisa que eu não queria de jeito nenhum. Só que quando eu fui trabalhar sozinha, que eu contratei a primeira menina, eu vi que ela tinha a personalidade meio difícil. E ela era uma pessoa muito boa, muito batalhadeira, assim, a pessoa mais produtiva que eu conheci na vida. Mas ela tinha personalidade muito difícil. Então eu comecei a ler sobre isso, sabe? Sobre personalidade, sobre coach, sei lá, como eu poderia encaminhar ela para poder ela conseguir ter um resultado legal. E fui lendo em casa, pesquisando na internet, pedia uma apostila para alguém que fez um curso, pedia para outra porque também não tinha muita condição de comprar. E rapidamente aumentou meu movimento, daí eu treinei meu ex-marido para trabalhar comigo e veio auxiliar dele. Então, daí... Porque o teu marido é estilista de unhas também. Sim. E daí nós começamos a usar a garagem. Teu ex-marido neste momento é estilista de unhas também. Nós começamos a garagem e logo nós mudamos para o centro, para uma casa, continuou sendo na minha casa o atendimento, mas com um espaço um pouco melhor do que eu tinha. Então lá já tinha móveis e a equipe já eram 4 pessoas. Aí rapidamente foi para 7 pessoas e todo esse processo foi no decorrer de 1 ano e meio. Como é que é o teu crescimento enquanto líder? Como líder é muito engraçado, né? Eu sempre tive algumas limitações de comunicação e não sabia levar a equipe. Para mim sempre era mais fácil tomar o controle e fazer. Eu falava, eu faço, daí eu respondo pelo que eu errar, não pelo que as pessoas erram. E no meio do caminho eu conheci alguns treinamentos de desenvolvimento pessoal, alguns livros, e isso foi me motivando. E aí nesse treinamento eu percebi que a maior falha da minha equipe era eu mesma, porque eu não sabia liderar, eu não dava exemplo e eu queria cobrar algo que eu não fornecia. Então eu comecei a cuidar de mim, a me olhar melhor, me entender, a estabelecer o que eu não queria pra minha vida. Como é que é isto? Cuidar de mim? Porque eu não tinha nem amor próprio por mim, eu não sabia me cuidar, eu não me enxergava como pessoa, eu achava que eu tinha que trabalhar e pronto, que a vida era só isso. Então se você não consegue se enxergar como pessoa, dificilmente você vai conseguir enxergar a necessidade do outro e poder liderar e ajudar com excelência, sabe? Então assim, eu comecei a me olhar, a me posicionar, a falar, eu preciso mudar isso na minha vida, eu preciso fazer dessa maneira, eu preciso me priorizar para poder conseguir priorizar a necessidade de alguém. Eu tinha o hábito de falar para as pessoas assim, eu trabalho de domingo a domingo, elas não. Eu sempre mostrava para cliente, olha, eu faço, eu trabalho 14 horas, elas não precisam. Eu usava da minha necessidade para dizer que eu era muito boa. E daí eu fui vendo quanto eu poderia estar ferindo essas meninas falando isso, ao invés de orientá-las. Então eu comecei a estudar sobre isso, fiz um treinamento, tive bastante dificuldade no treinamento, voltei, fiz mais uma vez. Conta-me isso. Você Eu fez um treinamento? Fiz o treinamento da Dale Carnegie e daí eu achava que eu não era merecedora de estar lá. Porque eram grandes diretores, da John Deere, da Toyota, e eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu só sou uma estilista de unha, eu pensava. Só. Falava assim, o que eu vou conversar aqui? A linguagem não batia, eles iam usando termos técnicos e eu falava de unha, eles falavam de maquinário, não sei quantos idiomas, e quantas viagens foi feita, e quantos projetos foram elaborados, eu falava, eu faço unha. Eu tinha dificuldade de me aceitar ali. Então eu tive que parar por um momento esse curso, porque eu não tinha emocional para levar ele. E era bem difícil também, porque eu não tinha com quem ficar meus filhos. E eu decidi voltar pro curso, eu tive a oportunidade de refazê-lo. E quando eu refiz ele, eu falei assim, olha, eu mereço estar aqui sim, porque eu estou pagando meu treinamento com o dinheiro do meu trabalho. Todos esses grandes empresários estão aqui porque a empresa pagou para eles, porque eles não são bons líderes. E eu decidi ser boa líder, tô vindo porque eu quero, ninguém me mandou. Então eu vou fazer direito. Então eu voltei e fiz como deveria ser feito. Eu me destaquei bastante nessa turma, eu comecei a ter segurança.
de falar, de olhar no olho da pessoa, de me impor, de conversar. Pra mim, se ficava algo fora do lugar, eu faltava infartar de tanto nervoso, mas eu não tinha coragem de falar. Eu ficava grossa. Hoje eu consigo sentar e olhar no olho dela e falar: vamos melhorar? O que nós podemos fazer juntas pra resolver isso? Porque não dá pra ser assim. E a pessoa automaticamente fala: não, eu vou fazer direito, porque ela entende que a responsabilidade não é só minha, dela também. Então, assim, foi dessa maneira que eu fui crescendo como um líder. Daí eu comecei a me pôr no lugar das pessoas, entender o dia a dia delas, saber que o fato de eu trabalhar 30 dias por mês não era só porque eu não tinha dinheiro, era porque eu não tinha vida, eu não me olhava, não olhava para meus filhos, eu não pensava o ser humano que eu poderia ser, e eu queria cobrar a mesma intensidade delas, só que também não fazia bem para mim, eu vivia estressada. Então eu comecei a me conhecer, me melhorei. Liderar um grupo de mulheres, de 25 mulheres, não é fácil. Tu descobres que consegues fazer isto quando? Quando eu comecei, foi bem nesse momento que eu comecei a entender minhas limitações. Quando eu sempre ficava me impondo e falando: tem que ser assim, tem que ser assado, e eu cobrava um resultado que talvez elas não conseguissem dar, porque eu queria que elas fizessem da maneira que eu faria. Então eu comecei a me pôr no lugar delas, respeitar a história delas, sentar, conversar com elas, entender melhor o ponto de vista delas. E eu fui percebendo que cada uma tinha que falar uma linguagem. A mensagem sempre era a mesma, mas eu tinha que abordar cada uma de um jeito. Porque às vezes eu passava uma mensagem e cada uma fazia uma coisa. Então, assim, eu comecei a entender e ganhar muito amor, sabe? Por isso, então eu comecei a gostar mais até do que fazer unhas, de desenvolver pessoas, de falar: nossa, eu acredito nessa pessoa, eu quero pegar ela e quero fazer ela ter uma vida. E muitas pessoas que estão comigo trabalhando tiveram uma história de vida difícil também, que não tinha condição, que estavam acostumadas com salário mínimo e passava dificuldades. Então eu sempre levava para elas, falava: você pode mais. Então eu comecei a ter prazer por motivar elas, de ver o desenvolvimento pessoal delas. Então todas as técnicas que eu aprendi no treinamento para mim me desenvolver, que fez diferença na minha vida, eu vou aplicando nelas no dia a dia, vou falando: olha, você pode melhorar isso, a gente colocar metas pessoais. Não é nem voltado para o trabalho, nem número, sabe, de faturamento. É metas pessoais para ela. Eu sempre lanço um desafio para ela. Eu falo: olha, o que você vai fazer essa semana para você ser uma pessoa melhor para você? O que te faria mais feliz? E daí a gente vai trabalhando dessa maneira, construindo o meu negócio junto com o sonho dela, porque também é meu sonho. Não tem como eu fazer só pensando em dinheiro, só no crescimento. Então, para mim, hoje, é muito fácil liderar a equipe, porque eu entendo assim, que todo mundo passa por um momento difícil, que todo mundo precisa ser motivado, e a diferença que fez na minha vida ser liderada, sempre ter alguém falando pra mim, me mostrando um melhor caminho, sendo positivo. Então eu levo isso pra elas. Eu quero ser essa pessoa que leva positividade para elas, que mostra que existe um caminho, que mostra que elas podem ser empreendedoras, que elas têm uma profissão fantástica e que elas podem mudar de vida delas através da profissão e mudar a vida da família delas, que é o que vem acontecendo comigo. Então tudo que eu faço para mim, sempre falo: vocês também podem, tudo que eu faço eu penso nelas. Acho que é uma coisa muito legal, porque eu nem me importo tanto com o meu crescimento. Enquanto elas estão tendo resultado para elas, eu fico tão feliz que me motiva a fazer mais, porque eu entendo que tá dando certo. Então eu acho que nunca vai parar, sabe? Porque eu vou ter sempre prazer de estar aumentando a equipe, liderando, porque eu gosto de ver o desenvolvimento delas. E agora onde é que está a Lu, que um dia sonhou com uma cama dourada e que ia ser milionária? Bom, agora eu estou a caminho do que eu tanto sonho. Tenho uma meta para esse ano, né? Ganhar meu primeiro $1 milhão. Uau! E eu não sei se eu vou conseguir esse ano, Claro. mas eu sei o que eu quero, e eu sei o que eu não quero, e eu vou lutar para isso. Eu vou me dedicar quanto for necessário. E o educacional? Entra nessa parte de eu querer ajudar as pessoas, de querer levar a profissão para ela. Então o educacional entrou na minha vida pelo amor mesmo, porque eu dava curso de graça porque eu queria mostrar para elas o quanto era possível mudar de vida, porque a profissão desde o início mudou minha vida. E eu queria levar isso para elas, e eu sempre quis poder ensinar, e não tinha muito jeito. Mas eu fui me apaixonando cada vez mais por ensinar, por estar mostrando algo para elas. Eu sinto que eu levo conhecimento, mas não é só o conhecimento de fazer as unhas. Eu acho que eu levo empoderamento para elas, eu mostro para elas o quanto elas podem ser pessoas melhores, o quanto elas podem se doar. Eu falo que é uma maneira de amor ao próximo, porque ela tá ensinando, ela tá amando a pessoa
com gestos, não precisa ficar falando eu te amo, mas ela tá ensinando algo, ela tá dando condição da pessoa mudar de vida. Então o educacional pra mim vem fortalecendo isso que eu tenho de desenvolver as pessoas, desse amor que eu sinto por fazer isso, porque eu sinto que eu posso levar algo e mudar a vida delas, então pra mim... É nesta fase que eu tenho que dizer, ter-te na nossa equipa, alguém que traz esse amor todo para dentro do nosso educacional, isto é a NELS 21 e eu espero ser merecedora de te ter na NELS 21 durante muito tempo, porque você está a 4 dias de receber a estatueta de mentora educacional da marca e é com esse amor todo que eu conto que você encha o Brasil de amor e paixão por estilismo de unhas e com o educacional da NELS 21. Lu, eu queria... Você já me disse a sua meta, você estabeleceu uma meta, que era 1 milhão até ao final do ano. E eu sei que existe aí outro sonho, que é franchisar a esmaltaria, o educacional dentro da esmaltaria, pelo país inteiro. A NELS 21, o espaço Louis Virgil NELS 21, que você já tem na sua cidade, na cidade onde vive, em Ituba. E agora, como é que vai ser, como é que é o sonho de transformar isso e levar isso para o Brasil inteiro? Eu comecei com a ideia de franquia, porque eu queria levar isso para as clientes, porque além do amor do atendimento, além do amor da formação, eu gosto muito de me relacionar com as clientes. Eu tenho necessidade de poder proporcionar aquela hora para ela e deixar ela mais feliz. Eu sempre olho para a pessoa, o que ela está precisando escutar naquele momento. Então eu gosto dessa troca com o cliente. Então eu ficava pensando, o que eu posso fazer para alcançar mais pessoas? Mas não é só pelo atendimento, é pela essa troca de experiência, de carinho, sabe? De conhecimento. E eu pensei muito em fazer franquia nesse momento. Mas depois eu vim repensando e hoje eu tenho a ideia de fazer filiais pelo Brasil inteiro, não franquear nesse momento. E eu queria que cada menina da minha equipe, essas 12 primeiras que estão comigo desde o começo, elas fossem donas de uma unidade. Hoje você já está a trabalhar em 2 unidades. Sim, hoje já estou a trabalhar em 2 unidades. Que são? Uma em Campinas, que é junto com a NELS 21, e em Indaiatuba. Que é a NELS 21 junto com a Lu. Sim. Nesses espaços você tem atendimento, tem venda e tem o educacional. Sim. E é assim que você pretende que a sua rede continue? Assim que eu pretendo, que ela continue com lashes, com atendimento educacional e venda de produto, todas as minhas unidades. E os seus filhos, no meio disto tudo, você tem tempo para eles? Eu estou buscando equilíbrio, né? Eu estou estudando como melhorar meu tempo, mas hoje é muito melhor meu relacionamento com eles. Hoje eu consigo me dedicar muito mais. Antigamente eu era totalmente ausente, eu não conseguia controlar as duas coisas, mas hoje eu tenho conseguido equilibrar. Não da maneira que eu quero, mas vou conseguir. Mas eu conheço os dois e eles são 2 crianças fantásticas, admiráveis. Eu não sei como é que você tem gerido isso, mas a meu ver você tem gerido muito bem, porque além de serem lindíssimos, são extremamente apaixonantes. Eu sou apaixonada por eles e você tem feito um excelente trabalho. Portanto, nunca pense, isto é o meu ponto de vista, que você tirou algum tempo. Sim, tirou algum tempo, mas você com certeza que lhes deu com muita qualidade o tempo que tinha e isso eu tenho a certeza que você fez da melhor maneira, porque eu olho para aquelas 2 crianças e elas são maravilhosas. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade Lu, acima de tudo, quero te dizer que confio em ti e que é muito importante ter na NELS 21 pessoas como tu e é este tipo de proximidade. Eu lembro-me das minhas primeiras formandas e hoje, quando eu as encontro na rua e vejo o que elas conseguiram, eu penso que foi assim que eu comecei a NELS 21 e é com pessoas como tu que eu quero continuar. Obrigada.